Mas talvez, Gaio, talvez essa experiência que a gente está passando agora, essa experiência autoritária, eu diria assim, primitiva, do ponto de vista, inclusive, de civilizatório, né? Talvez a gente possa fazer alguma síntese positiva e, quem sabe, não foi necessário antecipar isso do ponto de vista histórico para que a gente possa, inclusive, estar fazendo o que a gente está fazendo. Porque em determinado momento Lacan diz que a psicanálise é um sintoma, né? Eu dei uma risada porque essa nossa fala aqui é um sintoma, gente. Claro que sim. Os sintomas não são só assim, é o que a gente precisa, a gente faz inevitavelmente, tá? Quiçá possamos produzir sintomas menos nefastos. Claro. Não fugiremos deles, né? E nós reagimos. E nós reagimos a essa falta de razoabilidade, de racionalidade, de civilização, de ouvir, de conversar, de trocar. O que nós estamos fazendo aqui é uma resposta a dizer, não, esse não é o nosso momento histórico. O nosso momento histórico é esse. Então, quem sabe, e nesse um pequeno grupo, mas quem sabe essa sociedade opte também em um modelo, no mínimo, mais tolerante. E talvez, Gaio, essa antecipação desse estágio que a gente está, talvez nos permita, quem sabe, atalhar sofrimentos futuros e abortar sofrimentos futuros, se a gente conseguir fazer sínteses mínimas agora. Eu acho que isso tudo estava muito recalcado, não é? Pelo movimento que se deveu no pós-ditadura, né, que muitas coisas se abriram, mas houve um recalcamento da ganância, da intolerância, do preconceito, e principalmente do que é de classe, né, do que é de um gozo de uma classe que quer se mostrar como diferente através de um diferencial de poder, né, de gozo, de viajar mais, de ter melhores casas, enfim, né? Que é algo que é cronificado no nosso processo civilizatório, né? Aí entra algo que é num campo até filogenético, que tem um real aí, que o próprio Lacan fala, né? Tem algo que eclode e que tem que ser trabalhado, né? E é o que estamos vivendo, não conseguimos fugir disso, a não ser por uma reflexão e, de novo, discutindo. É isso que eu digo sempre para o pessoal que é mais de uma esquerda mais, como diz um amigo meu, tijolaço, que vira as costas para pessoas que estão arrependidas com o famoso, eu te avisei, né? A gente tem que retomar a conversa. A própria Dilma disse isso. Como é que elas vão reverter nas urnas se a gente não dialogar? Dialogando, né? Dando um sentido para isso. Essa semana, até aconteceu de um amigo muito querido que se afastou de mim por causa dessas questões, e agora ele voltou e está sendo acolhido de novo. Porque, né, naquele afã de, vamos acabar com a corrupção, como se a corrupção fosse o PT que tivesse inventado, né, se foi para um caminho que resultou que a gente está aí. E como se ele fosse o nosso maior problema, né, Gaio? Como se esse fosse o maior problema, porque uma outra coisa que é importante, quando tu coloca a questão da própria pandemia, hoje a probabilidade maior para a gente analisar, e ela não é menos grave do que se tivesse sido feito em laboratório, é de que as pessoas, para comer, invadem um ambiente silvestre, pegam o pangolim, que é o mamífero mais consumido na Ásia. Esse mamífero tem contato com o morcego e ele é contaminado. Então, para subsistir, as pessoas adentram, na verdade, um ambiente que não é seu. Elas não têm nenhum manejo para isso, se contaminam, e no mundo globalizado, o problema deles é problema nosso também. Exato. Então, talvez essa é uma outra questão que a gente tenha que admitir. Nós temos que começar a pensar o planeta enquanto espécie. Porque o problema do chinês lá é meu, sim. Claro. Sim. Isso, né? Sim. Eu não tenho a hipótese de que foi criado em laboratório. Não, eu sei. Mas é impossível acidente. Sim, claro. E isso pode, mas é isso que eu digo, independente das duas situações, ambas são gravíssimas. Porque as pessoas sem manejo para sobreviver, ou seja, a fome é um problema.
A fome é um problema mundial. Esse é o maior problema mundial. O maior problema ambiental do planeta é a fome. É a fome. Esse é o maior problema. E dele decorre vários outros, inclusive justificativa para destruir o ambiente e causar mais problema. Então, esse é um problema que precisa ser atacado. E aí a gente retoma com todas as outras discussões. Bom, que lugar é esse para essa espécie? Como é que a gente pensa em se salvar enquanto espécie nesse cenário? Né? Essa talvez seja a angústia em que a gente acaba vivendo, porque quando tu olha para esse nosso contexto não dá vislumbre de solução dessas questões. Pelo contrário, ele vislumbra agravamento delas, né? Eu tenho a hipótese de que, então, quando se diz governar, educar e analisar é impossível, porque são verbos no infinitivo. Nós temos que conjugar sempre. Você entende? Não tem uma solução antecipada. Por isso, eu acho que tem outras compreensões desse dito, mas agora eu estou entendendo assim, né? Porque não temos como ter uma posição assim, é por aqui. Por isso da ordem do impossível, porque a gente está no caminho, né? E produzindo, é um trabalho em progresso. Claro, justamente porque temos que conviver com diferentes culturas, diferentes maneiras de lidar com produção, com educação, com ambiente, com alimentação, com a indústria, tanto do vestuário como, né, da alimentação. Por isso que eu simpatizo muito com o movimento vegano. Eu gostaria de ser um vegano, eu ainda estou longe disso, mas eu simpatizo porque o veganismo pensa não só na questão da minha nutrição, né, mas da produção e do contexto geral da humanidade, né? Essa forma de lidar com a alimentação, com a produção, né? É uma compreensão mais alargada, né? Muito mais. Quer dizer, que sai de um egocentrismo, né? Sim. Isso é fundamental, assim, para pensarmos mundo, né? Mas, assim, seguindo, assim, o quanto eu colhi numa frase do texto bíblico que eu acho bem oportuno, né, para a gente pensar assim, que diz o seguinte, na Bíblia: felizes são aqueles que não veem, mas acreditam. Qual é a tese aí? Qual é o axioma basal? Viva uma vida às cegas. Isso é profundo, porque traz uma dimensão pulsional, inclusive, né? De como a pulsão está em jogo, né? Se saber, no gozo, no desejo. Isso aí dá muitas conferências. Não, e o quanto é importante a gente lidar com possibilidades na vida, né? Porque, na verdade, que certeza que a gente imagina que vai ter? Que certeza nós imaginamos para amanhã para nós? Ou seja, possibilidades e esses caminhos são escolhas que a gente faz o tempo todo, né? Então, o desenhar desse caminho, e essas possibilidades também sugerem experimentação, erro, análise, e por isso a importância de se reconhecer erros quando a gente discute politicamente. Porque isso significa poder adentrar outros caminhos, poder fazer outras experimentações que não sejam aquelas que a gente já sabe o resultado, né? Então, como isso dá uma dimensão, na verdade, de responsabilidade e, de uma certa forma, uma tranquilidade. O ser humano é isso. Nós não existe certeza para nós. Não existe. Por mais que a gente imagine, não tem. Essa talvez seja a maior das ilusões, né? A fantasia que a gente cria de imaginar que nós temos certeza de alguma coisa, né? Pouquíssimas coisas nós temos certeza. E isso vale para a ciência, pessoal. Eu estava pensando justamente isso, porque como a ciência vive de meias-verdades, aí nós retomamos isso que o Lacan trouxe, né, no texto, que é a angústia das ciências é viver com estas meias-verdades que são provisórias. Mas a fé, né, os dogmas estão aí há muito tempo e ao longo da história a religião tem sido mais eficaz, né? Então, aí é que tá, eu acho que o Lacan foi muito sábio ao postular isso, né? Que pela tendência, né, sincrônica e diacrônica ao longo da história,
a religião vem triunfando sempre, né? Mas não, e ele ainda diz mais, ele coloca no futuro, né? Triunfará. Triunfará, exatamente. Mas né? aqui, deixa Mas a que preço? Aí é que tá. Estamos assistindo o preço, estamos vivenciando o preço. O preço é alto. Mas altíssimo. Meus queridos psicanalistas, agora reflitam comigo. A religião, nós já a conhecemos, né? Mas nós temos um outro processo que é tornar ela... quando nós entramos na ciência, por exemplo, eu vejo muitos cientistas e eu vejo muita prática científica exatamente como se nós estivéssemos dentro de uma igreja, pessoal, com fé. Em nome da ciência, porque quando eu reduzo o mundo a uma bolha, quando eu reduzo o mundo a explicações fáceis e a equações matemáticas simplistas, por mais complexas que elas pareçam, eu deixo um universo de fora. Então, muitas vezes, na nossa prática científica, nós estamos negando a religião, mas criando uma outra religião, porque hoje a ciência ela é feita exatamente de dúvidas. Se nós temos algumas pequenas certezas, nós temos várias portas abertas. E é isso que, na verdade, nós temos que lidar, mas não é assim como nós lidamos. Quando nós falamos em ciência, parece que nós estamos falando de um conceito que tem a solução para tudo. Não temos. Eu acho importante, companheiros, que esse diálogo se dê, porque essa histeria da ciência, digamos assim, essa insatisfação com buscar uma verdade, eu acho que ela é instituinte, né, de cutucar a religião. E se a religião cumpre esse papel de alívio e angústia, é necessário tudo isso acontecer nesse diálogo. E talvez a desconstrução do que é negativo na religião seja uma grande tarefa, mas com o suporte justamente da ciência. Porque se tu pegar no sentido do significante religare, o religare é retomar algo que é divino e algo que pressupõe o quê? Ética. O que as pessoas vêm fazendo... É outra coisa. É outra coisa. Todas elas, e eu, apesar de ser espírita, eu tirava antes, agora eu não tiro mais, porque há uma divisão. Há uma divisão, sim, né? Tem bolsonarianos e não bolsonarianos, né? E, paradoxalmente, eu vou dizer para vocês, o catolicismo vem melhorando nesse sentido, com implicação nas questões sociais. Esse Papa é um Papa muito progressista. Então, por isso que eu digo, esse diálogo ele tem que ser feito. E, para isso, de novo, aquele significante de tolerância, né? Para que se busque algo que valide. A ciência pode validar coisas que estão no campo da fé, a fé pode cutucar a religião, a ciência a se pensar, né? Então, eu acho que isso tudo está dado. O que não pode é a velha repetição, né? A velha repetição, esse devir sempre no qual a religião, e aí a ciência entra junto também, de estarem a serviço do poder. A ciência foge disso também, né? Mas grande questão, Gaio, estão a serviço do poder. Claro. Aí vamos lembrar do que já falamos anteriormente, né? A religião como commodities. Como Bitcoin. Isso, Bitcoin. Ela é elemento que rende, tá? E o poder, as pessoas em posições de poder fazem uso disso. Nosso governo atual faz, descaradamente. Outros já fizeram, né? Mas o nosso faz. E com o fundamentalismo todo, né? Meus amigos, e a ciência também. A indústria que mais rende no planeta é a farmacêutica. Então... Sim, na outra live a gente terminou e tu cortou ali, quando a gente falava das cidades, da topografia da cidade. Isso. E eu dizia assim, olha, hoje a gente, e Gaio referendou isso, e tu também, hoje nas nossas cidades, vamos falar da nossa, a gente vê o quê? Farmácias e igrejas a cada esquina. Então, isso não é qualquer coisa, né? Aí, assim, lembrando o que Schopenhauer já dizia, né? E eu já devo ter falado isso em outro momento.
as religiões, assim como as luzes, necessitam da escuridão para brilhar. Então, em tempos obscuros, o que mais aparece? Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza, na completa emoção.